Vamos abrir lá em Romanos. Romanos capítulo 4. Evangelho de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 4. Hoje veremos a justificação pela fé somente ilustrada na vida de Abraão. Um princípio muito caro a nós, como batistas, como um movimento que concorda com a reforma sobre isso, e algo fundamental. Dr. Martin Lloyd Jones chama de acrópole da fé cristã, a qual uma igreja está de pé ou cai, a justificação pela fé. Romanos capítulo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daquele que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por essa doutrina maravilhosa que é a acrópole da fé, a base de uma igreja genuína, Senhor. Aquilo que foi pregado desde Gênesis capítulo 3, verso 15, até o último versículo de Apocalipse, Senhor. A justificação pela fé. Que nós possamos entender, Deus, que somos aceitos, Senhor. Que somos declarados justos, Senhor, não com base em nossa justiça ou nossos méritos, que são tão poucos ou nenhum, Senhor, mas com base
naquilo que Jesus Cristo fez, e temos acesso a isso, Senhor, mediante a fé, porque é por graça, Senhor. Fala ao coração do teu povo que está aqui nesta noite, Senhor. Traga, Deus, ao coração deles a esta verdade por meio da ação do teu Espírito Santo, Pai, e que possamos anunciar que temos uma salvação dada por ti que é gratuita, Senhor, e entramos apenas pela fé nela, Senhor. Também oro por mim, Deus, pedindo que tudo aquilo que eu vier a falar esta noite seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? A justificação pela fé somente ilustrada na vida de Abraão. Os batistas e os seus ancestrais, os anabatistas, os valdenses, os paulicianos, donatistas, sempre foram contra o batismo infantil por um motivo simples. Entendíamos que o homem é justificado somente pela fé. Modernamente, infelizmente, muitas seitas pseudo-evangélicas têm diminuído ou mesmo acabado com a doutrina da justificação pela fé somente. Tem-se dito em alguns círculos pós-pentecostais que você deve crer e fazer o sacrifício. Você deve crer, mas você tem que participar com elos, com correntes, e você tem que então fazer a sua parte para que você então seja aceito por Deus. Muitos evangélicos afirmam também, erroneamente, que na época da lei a salvação não era por graça. Porém, a gente observa na Bíblia que no período dos patriarcas, no período de Moisés e na Nova Aliança, a salvação sempre foi pela graça, mediante a fé, e Deus sempre justificou os homens mediante a fé. Se você observar Romanos, capítulo 1, ele está tratando de um tema. E o tema é: gentios pecaram. O capítulo 2 é: judeus pecaram. O capítulo 3 é: todos pecaram. Aí ele vai demonstrar a solução, que é a justificação, que Abraão foi declarado justo, isso é justificação, foi declarado justo por Deus, mediante a fé. Então ele vai demonstrar na vida de Abraão que desde sempre as pessoas eram aceitas por Deus mediante a fé. Notemos que essa é a construção de Paulo até chegar em como nós podemos ser aceitos por Deus. E essa é a grande dúvida do ser humano. Alguns vão falar: não, você vai ser aceito por Deus se você ir a Meca, se você jejuar, se você fazer os 4 pilares do islamismo. Outros vão dizer: você é aceito por Deus se você se aniquilar e chegar ao nirvana. Outros vão dizer que você é aceito por Deus se você viver uma vida de caridade. Então, na próxima reencarnação, você vai ter uma vida melhor e mais evoluída espiritualmente. E tudo isso é errôneo, porque a Bíblia demonstra que só podemos ser aceitos por Deus, declarados justos por meio da fé, e não há mérito em nós. Ele comprova isso usando a vida de Abraão. Ele está escrevendo aqui nesse trecho, convencendo os judeus que o próprio Abraão não foi aceito por Deus por meio de nada que não fosse a fé. E é isso que ele está demonstrando. E aqui a gente vai verificar 3 fatos na vida de Abraão que demonstram que Abraão foi aceito somente pela fé e que demonstram que a justificação é somente pela fé. Isto é, Deus nos aceita com base na fé. Isso é a acrópole da fé cristã, como diz o Dr. Martin Lloyd Jones. Uma igreja está de pé ou cai. Uma igreja é considerada aceita ou não, baseado no que ela entende por justificação pela fé. Aliás, nenhuma seita acredita em justificação pela fé. Nenhuma. Todas elas acreditam que a salvação está na filiação da seita ou num pacote completo de obras. Isso demonstra, então, que a doutrina bíblica ela vai mostrar que nós não conseguimos, mas Deus consegue. E é isso que vamos ver hoje na vida de Abraão. E a gente verifica aqui 3 fatos. Primeiro, Abraão foi justificado sem obras. Segundo, foi justificado sem ritos. Terceiro, ele foi justificado sem lei. E você e eu, da mesma forma, nós não precisamos de obras para a salvação, nem de rituais, nem de lei. Eu não estou dizendo que obras não são importantes para a evidência de salvação, ou melhor dizendo, para que a gente possa glorificar a Deus com a nossa salvação. Eu não estou dizendo que rituais não são importantes. Temos rituais, a ceia e o batismo, o próprio culto é um ritual, e eu não estou dizendo que lei não é importante. A lei do Senhor é maravilhosa, porém, nada disso é para salvação. Primeiro ponto, Abraão foi justificado sem obras. Embora a consciência caída do homem queira dar uma ajudadazinha, dar uma mãozinha, ali no capítulo 3 de Romanos, o verso 19 e 20, possivelmente na mesma página, muito provável, diz o seguinte: ora,
nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja o quê? Fechada, e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. O que a lei mostra? Nosso erro. A lei do Senhor é maravilhosa, só que tem um problema: nós não somos maravilhosos. A lei do Senhor é santa, boa e justa. Esse é o nosso problema: nós não somos santos, bons e justos. Então a lei serve o quê? Para calar a nossa boca. No dia do juízo, aqueles que tentaram salvar pela sua própria capacidade, Deus vai pegar a lei. Você quer tentar ser salvo pela sua capacidade? Então vamos ver. A comparação não será entre mim e Hitler, será entre mim e Deus. Se eu me comparar com Hitler, eu sou uma excelente pessoa, mas a comparação não será com ele, não será com meu vizinho, será com quem? Com Deus. Abram ali em Isaías 64:6. Isaías 64:6. É dito que, embora os anabatistas, os movimentos pré-reformados, pré-reforma, já pregassem isso, realmente Lutero que deu o entendimento mais profundo de justificação pela fé. Ele espremeu essa doutrina e a deixou irrefutável. Isso realmente é verdade. Isaías 64:6 diz o seguinte: mas alguns de nós, mas todos nós, sabe o que significa que o profeta se inclui? O profeta Isaías, o homem piedoso, se inclui. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Sabe o que é trapo da imundícia? Não tinha absorvente naquela época. A mulher, quando ficava menstruada, ela ficava impura. As pessoas usavam panos, trapos, nas suas partes, as mulheres. Isso é chamado de trapo da imundícia. Aqui a CF ela é perfeita. O trapo da imundícia, usada para imundícia. Né? E todos nós murchamos como a folha, e nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Então, o que a Bíblia vai demonstrar? Que estamos em estado desesperador e não conseguimos por nós mesmos. A nossa natureza pecaminosa contamina até nossas melhores obras. As nossas melhores obras, quando são feitas fora de Cristo, são imundas, são fracas. E é isso que o texto diz. Por isso que a gente vai ver agora que Abraão, o pai da fé, foi justificado sem obras. Isso é a acrópole da fé cristã. Faça um exercício comigo. Quantas vezes você ouviu na TV, naquelas programações, aquelas pregações de sábado de manhã, que tem 512 denominações pregando, uma pregação sobre justificação pela fé? Pouquíssima, talvez nenhuma, mas isso é fundamental à nossa fé. E Abraão, ele foi justificado sem obras, porque a justificação é sem obras, pois o homem não pode se orgulhar de nada. Verso 1 e 2. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? O que Abraão alcançou? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Isto é, se o homem pode ser justificado por obras, ele se gloriaria diante de Deus, mas ele não pode se gloriar diante de Deus. Logo, ele não pode ser justificado pelas obras. Imaginemos se você fosse justificado, declarado justo, aceito por Deus mediante as suas obras. Deus fala, não, realmente. Ele fala, realmente eu fui muito bem, com licença, estou indo para o céu. Seria assim, porque Deus teria uma dívida com você. Só que aqui fala que Abraão não tinha de se gloriar. A palavra gloriar aqui é tirar vantagem. Mas em Romanos 6:23, nós vemos o que nós merecemos. Qual é o nosso salário? Alguns usam o versículo 23 de Romanos 6 para condenar bebezinho. Porém, aqui o contexto é de quebra da lei. Versículo 19 do capítulo 3. Logo, aqui não é uma condenação a bebês, ok? Tem gente que usa. Não vamos condenar os bebezinhos, nem as criancinhas pequenas, pelo amor de Deus. Não faremos isso. Deixa que delas é o quê? Então é delas, não discutiremos com Jesus. Né? Porque o salário, o pagamento do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o que você merece? A morte. O que você recebe se você crê em Jesus? A vida eterna. Então olha o que o texto está dizendo, que não é por obras, não podemos gloriar. O resultado de alguém que acredita que é salvo por meio das obras é o quê? É orgulho, é soberba, é arrogância. Não, eu mereço, eu sou excepcional, eu sou espiritual.
Mas aquele que foi justificado pela graça, por meio da fé, ele entende que ele não merece. Temos aqui um caso de dois homens. Um, ele acreditava que ele merecia ser justificado. E o outro acreditava que não merecia. Abram ali em Lucas 18, 9 ao 14. Lucas 18, 9 ao 14. Diz o seguinte: e disse também essa parábola a uns que confiem em você mesmo. Confie em você. Não é que todo mundo escuta? Confie. Você pode. Você é capaz. Porque de Jesus você é o centro. Uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Toda vez que um homem se considera justo aos seus olhos, ele despreza outros, porque ele vai se comparar com outros e entender que os outros não são tão justos. Sempre. 2 homens subiram ao templo para orar. Eles foram aonde? Na igreja. Usar a nossa linguagem. Para orar. Um fariseu e o outro publicano. O publicano seria o equivalente hoje ao político. Por quê? Porque ele servia ao Estado e ele muitas vezes roubava o dinheiro do povo. Né? Não que era o caso desse publicano, mas ele servia um reino inimigo. Né? O fariseu, estando em pé, orava com quem? Ele não orava para Deus. Ele orava para ele. Orava para ele. Ó Deus, porque eu tenho unção, Senhor, eu sou o homem da prece poderosa e Tu és na minha vida, Deus. Está orando para quem? Para si mesmo. Né? Tem um certo pregador muito famoso que terminou a oração e aqui quem fala é tal pessoa. Aí Deus, que legal. Poxa, que legal. Orava consigo mesmo dessa maneira. Ó Deus, graça te dou, porque Tu és bom, não, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha como ele está orando. Deus, eu te louvo porque Tu é maravilhoso. Não, porque eu sou maravilhoso, Deus, porque eu sou tremendo, né? Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ó Deus, o que eu faço? Na Tua cara aqui, o Senhor me deve. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, que era uma prática comum. Você orava levantando os olhos ao céu porque Deus estava no céu. O que o publicano fez? De longe, eu não vou chegar muito perto, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Não falou mais nada. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Temos aqui um fato. Alguém ali acreditava que a justificação era por meio de obras. E olha, ele ia na igreja, ele fazia suas obrigações, só que tinha um problema. Ele fazia para ele. Ele achava que ele merecia. O outro, naquele momento, não era salvo. Ele chegou, se ajoelhou e falou: Deus, não tem nada que falar, Deus. Minha vida está toda errada. Vou falar o quê? Só tem misericórdia. Se levantou e foi embora. Quem é que foi salvo? O que esse homem fez para ser salvo? Nada. Nada. Por isso que aqui, voltando para Romanos 4, Paulo vai falar, inspirado pelo Espírito Santo, que Abraão não tinha do que se orgulhar. Vejamos a vida de Abraão. Abraão fez o quê? Abraão deu a sua esposa a Faraó. Tinha do que se orgulhar? Não. Abraão, ele acabou tendo relação com sua escrava. Abraão fez algumas besteiras na vida. Quando a gente vê algum filme de Abraão, alguma coisa, eu fico torcendo: não faça isso, não faça isso. Ele vai lá e faz. Ele nunca me escuta. Ele sempre repete o erro nos filmes. É terrível, né? É terrível, né? Abraão, então, o homem, não pode se orgulhar, porque a salvação não pode ser orgulho do homem, né? Abraão também aqui foi justificado mediante a fé, versos 3 e 5. E aqui um princípio muito claro, sola Escritura. Pois o que diz a tradição, aqui está dizendo no verso 3, a Escritura. O que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. O verso 5, mas aquele que não pratica, ou como está na King James aqui, aquele que não trabalha,
mas crê naquele que justifica o ímpio. A quem Deus justifica? O ímpio. Lá em Jó diz que Deus não justifica o ímpio. E ele não justifica o ímpio, mas ele justifica o ímpio. Como assim? É necessário que o ímpio seja representado por alguém. E quem é que representa o ímpio? Jesus Cristo. Então ele nunca deixa de punir o pecado, mas ele puniu em Jesus, né? A sua fé lhe é imputada como justiça. Abraão foi justificado mediante a fé. Ele fala como diz a Escritura. Então vamos para a Escritura que diz isso. Gênesis 15, 6. É o mesmo Deus do Antigo e Novo Testamento. É o mesmíssimo Deus. Gênesis capítulo 15. Verso 6. Vai demonstrar que Abraão foi justificado pela fé. E ele creu no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Abraão foi justificado pela fé. Voltando para o texto de Romanos, a palavra imputar ali, logizomai, significa colocar na conta de outro. Essa palavra indica que a fé salvífica do crente é tida como justiça em seu favor. Isto é, Deus usa como instrumento, canal, a fé do crente, então imputa sobre o crente a justiça de outro, que no caso é Cristo, e os méritos de Cristo conquistados na cruz são colocados sobre você. Com isso, o pecador não é mais passível de condenação ou culpa, pois aos olhos de Deus ele é justo. Significa o seguinte, que todo o seu descrédito, e ele é gigante, é colocado aonde? Em Jesus Cristo. E todo o crédito de Cristo, derivado da sua santidade, obediência e sacrifício, é colocado sobre você. Entenderam? Todo o crédito. Você está devendo o BNDES, aí você pega a sua dívida e coloca sobre o Bill Gates, e a conta do Bill Gates vai para você. É isso. Só que é muito maior. Bill Gates é um mendigo perto dos méritos de Cristo, né? É um mendigo perto dos méritos de Cristo. Significa que quando Deus me olha, Deus vê Cristo, e quando Ele vê Cristo, Ele vê um justo. Não que de fato eu seja alguém que seja justo como Cristo, mas Deus declara isso em seu tribunal, justo. É isso que o texto está dizendo, que a fé de Abraão imputou a ele como justiça. E Abraão foi justificado sem merecer. Versículos 4 a 8 de Romanos diz o seguinte: ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Você contrata um pedreiro, ele faz, você paga. Não tem favor nenhum. Não tem favor nenhum. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também, aqui ele vai dar outro exemplo de alguém que foi justificado por meio da fé. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Qual era o crime por adultério? A penalidade por adultério, melhor dizendo. Morte. Apedrejamento, morte. E por assassinato, morte. Ah, então Davi não foi punido? Foi em Cristo. Foi em Cristo. Aqui Davi fala que bem-aventurado o homem, que é o quê? Que é perdoado. Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem obras. É isso que ele está dizendo. Abraão e Davi não mereciam. Caiu sobre Jesus. E ali no verso 16 do Romanos 4, diz o seguinte: portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente que é da lei, mas também que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Aqui quando ele fala que é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, ele está falando basicamente o seguinte, que por esse motivo, qual o motivo? Do verso 15, por causa da ira que a lei opera, esta promessa de justificação decorre da fé, a fim de que seja segundo a graça. Significa que é necessário que seja pela fé para que seja por graça. A fé nunca é contrária à graça. A graça nunca é contrária à fé. Ao contrário, alguns falam, se é só você crer, se você tem que exercer fé, e Deus não determinou isso, então é pelas obras. Não, fé nunca é contrária à graça.
Fé é reconhecer que você não merece e que o outro fez por você, então você aceita isso. É isso que o texto está mostrando, que Abraão foi justificado sem merecer e nós somos justificados sem merecer. Nós não merecemos a justificação. Nós não merecemos isso. A lei demonstra a ira. Ali no versículo 5, Romanos 4, diz o seguinte: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Por que justifica o ímpio? Porque o ímpio quebrou a lei, logo ele é ímpio. Então a lei demonstra a ira de Deus e demonstra a nossa pecaminosidade, que Deus é santo. Então Deus que nos ama, nos pede só uma coisa que nós podemos fazer. E o que nós podemos fazer? Mas crer naquele que justifica o ímpio. É isso o que Abraão fez. Abraão creu. Então, a primeira verdade do texto na vida de Abraão é que Abraão foi justificado sem obras. Eu não estou dizendo que ele viveu como um demônio, de maneira alguma, mas ele foi justificado sem obras. Quando Deus salvou Abraão, Deus não levou em conta as obras de Abraão. Porque se levasse em conta as obras de Abraão, a coisa ia complicar. Abraão começa a orar, certa feita, e fala: Senhor, o Senhor vai destruir ali a cidade? Sodoma e Gomorra? Vou. E se tiver 50 justos? Não, eu não destruo. Aí Abraão pensa melhor. Se tiver 45? Também não. Eu quero ser ousado, mas se tiver 40, 35, 20, aí ele vai diminuindo, o leilão ao contrário, né? Aí Abraão chegou no ponto. Seguinte, o Ló mora lá, pode tirar ele. Porque a Ló também não era flor que se cheire. Aí Deus manda Ló sair com a família dele, que também não era flor que se cheire. O que a gente observa? Que sempre foi sem relação às obras. Quando Deus lhe salvou, e quando Deus salva qualquer pecador, ele não olhou as obras que fulano fez. Ele fez boas obras, agora eu vou salvá-lo. Ele não fez isso. Porque se ele fizer isso, ninguém vai ser salvo. Agora, Abraão também foi justificado sem ritos. Isso é chocante, mas a verdade é essa. Versículos 9 ao 12. A cristandade apóstata, desde muito cedo, introduziu a ideia de sacramento. O que é o sacramento? A ideia é que um determinado rito vai lhe transmitir graça. Então, eu vou tomar ceia e Deus vai me dar graça porque eu comi um pedaço de pão. Eu vou me batizar e o fato de eu entrar na água do batismo, literalmente meus pecados serão lavados. Isso é sacramento. Já no primeiro século tinha um grupo herético na igreja de Corinto que acreditava que o batismo tinha algum tipo de poder. Né? Abram ali em 1 Coríntios 15, 29. Isso é muito comum nas igrejas evangélicas, alguns ritos. Você vai na campanha da prosperidade. Você vai na campanha disso, a campanha daquilo outro. Então, você vai ser abençoado. Então, Deus vai salvar você. 1 Coríntios 15, 29. Paulo está falando o seguinte aqui, de um grupo dentro da igreja que Paulo não considera cristão. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles. Paulo não se inclui, não inclui a igreja. Porque se batizam eles, então pelos mortos. Possivelmente eles se batizavam pelos mortos aqui para de alguma maneira salvar os mortos que morreram sem o batismo. Eles estavam colocando poder no batismo. E com séculos, o batismo recebeu um poder de regeneração. Como é que eu vou salvar o nenenzinho? Eu vou batizar o nenenzinho para que ele seja salvo, para que ele entre no pacto, na aliança, seja regenerado. Então eu preciso fazer isso. Atribuindo então poder ao quê? A ritos, a rituais. Né? A ceia do Senhor se transformou então em Santa Ceia. É uma cerimônia que Cristo está espiritualmente no pão e no suco. Cristo está habitando em glúten e frutose. A verdade é essa. Quando os anabatistas no livro dos mártires, Espelho dos Mártires, são questionados em relação a isso, o que você entende sobre o sacramento, sobre a Eucaristia? Aí eles falavam: não creio que meu Deus habita no glúten, no trigo. Meu Deus não é o trigo. Aí eles eram mortos. Acontecia isso. Eu falaria com um pouco mais de delicadeza para não ser morto de maneira tão violenta. O que significa? Que a gente sempre teve a ideia de que precisamos de rituais para conseguir a salvação. A igreja romana colocou com o batismo e a ceia, e muitos grupos reformados fazem o mesmo em relação ao batismo e também em relação à ceia. Mas o único sacramento é Jesus. Jesus é o meio de graça, Jesus é a fonte da graça, Jesus é a graça. Ele que nos fortalece, Ele que nos dá poder de vencer o pecado, Ele que nos salva. E Paulo aqui vai demonstrar para aqueles judeus que a circuncisão, que era o ritual deles, não salvava. Nenhum ritual que você faça vai fazer você ser aceito por Deus. Nenhum.
Não é o batismo, que é importante, importantíssimo, mas não é o batismo, não é a ceia, não é levantar a mãozinha, não é chorar, não é nada, não é colocar uma fita, não é nada disso. Não é ser evangélico. Não é isso que vai fazer você ser aceito. Então, somente a fé. Abraão, então, foi justificado antes do rito. Verso 9 e 10. Voltando para Romanos. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? De que maneira essa fé foi imputada a Abraão? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Abraão era circuncidado ou não circuncidado quando ele foi justificado pela fé? O que ele era? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. O que Paulo diz aqui? Olha, quando Abraão foi justificado pela fé, ele não era circuncidado. Ele não tinha passado pelo ritual mais importante do judaísmo. Tão importante que Jesus fala que o sábado era quebrado para que pudesse ser feita a circuncisão. A circuncisão era mais importante que o sábado. O ritual mais importante de todos. E Paulo fala, olha, Abraão foi justificado sem ser circuncidado. Vamos abrir de novo em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Quem aqui foi salvo antes do batismo? Todo mundo, né? Porque eu fui depois, vamos voltar para batizar de novo. Né? Porque aí não valeu. Né? Aí tem que ser agora no frio. Porque aí me enganaram. Gênesis 15, 6, diz o seguinte: e creu ele no Senhor, imputou-lhe isto por justiça. Agora, abram ali no capítulo 17 de Gênesis, versículos 23 e 24. Paulo aqui está usando a Bíblia para mostrar para os judeus que a circuncisão não justifica ninguém. Então tomou Abraão a seu filho Ismael e todos os nascidos da sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo o homem entre os da casa de Abraão, e circuncisou a carne do seu prepúcio naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Abraão foi circuncidado antes ou depois de crer em Deus? Depois. Ele foi salvo antes ou depois de circuncidar? Antes. A circuncisão nunca foi para salvação. Batismo nunca foi para salvação. Ceia nunca foi para salvação. São símbolos de aliança que Deus fez. Ritos são símbolos do que já aconteceu espiritualmente. Tem um outro homem que a gente estudou domingo passado, que foi salvo sem batismo. Alguém lembra? O ladrão da cruz. Ele nunca foi na igreja, ele nunca se batizou. Então nunca vou na igreja, nunca vou me batizar. Se você estiver na cruz, sendo crucificado, beleza. Né? Não tem problema. Crucifique-se e negue o batismo, não tem problema. Mas não é o caso da maioria. Mas o que demonstra? Que quando nós formos falar de justificação pela fé somente, é pela fé somente. Por isso que nós achamos que nenhum ritual, por mais importante que a gente venha fazer, por mais que seja ordenado por Deus, é fonte de justificação. Não é porque você foi batizado que você é justificado. Às vezes não. É pela fé. Ritos são símbolos do que já aconteceu espiritualmente. Verso 11 de Romanos 4. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. A circuncisão é selo da justiça da fé. Era apenas um selo. Selo aqui, a ideia aqui, é uma confirmação, autentificação. Deus, por meio do símbolo da circuncisão, estava indicando que Abraão foi justificado, que Abraão pertencia a ele. Símbolos são metáforas, expressam aquilo que já aconteceu. O batismo expressa a nossa união com Cristo, a nossa morte com Cristo, que morremos para o pecado, para o mundo, e fomos ressuscitados com Cristo para uma nova vida, livre do pecado, indicando nossa regeneração e integração na Igreja Universal do Senhor. O batismo indica isso, mas ele não faz isso. Quem faz isso? Cristo. Ele aponta isso, mas ele não faz isso. Da mesma sorte, a ceia é um memorial, indicando o sacrifício de Cristo, mas ela não é o sacrifício de Cristo. Se ela fosse o sacrifício de Cristo, era só Deus ter mandado o pessoal comer pão e beber fruto da vide. Ela não é o sacrifício de Cristo. Ela indica que esse sacrifício nos salva, nos alimenta, que o sangue nos purifica, nos limpa e nos lembra que ele voltará. Mas ela não faz mais que isso.
Da mesma sorte, a circuncisão na antiga aliança, o batismo e a ceia na nova aliança não salvam e não têm poder algum. São símbolos que expressam o que Deus já fez. É isso. E é isso que Paulo está mostrando aqui. Olha, Abraão não foi justificado porque foi circuncidado, ele foi justificado antes. Quantas pessoas estão confiando porque na infância tiveram a sua testa molhada? Quantas pessoas estão confiando porque frequentaram templos evangélicos e falaram que eles foram salvos, embora eles não creiam realmente que somente Cristo é fonte de salvação? E foram mergulhados num rio, numa piscina, e acham que isso mostra que eles são salvos. Não. A salvação é por Cristo. Agora, quando nós cumprimos esses símbolos que são importantes, é como se Deus dissesse a nós. Por isso que é um sinal, um selo. Eu regenerei você, eu batizei você com o meu Espírito, no caso do batismo ou da ceia. O sacrifício foi feito por você. Relembre o que eu fiz, anuncie a minha vinda. Essa é a função dos símbolos, não de salvar. E olha que eu estou falando da ceia e do batismo, são ordenanças bíblicas. Então, o que eu vou falar daquilo que Deus não mandou fazer, como colocar fitinha no braço, água ungida, não sei o quê, essas coisas que inventaram. Se a ceia e o batismo não salvam, imagine essas outras coisas. Terceiro aqui, ritos são símbolos para quem tem fé. Isso demonstra na vida de Abraão, o verso 11 e 12. Já lemos o 11 e agora o 12. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Símbolos na nova aliança são para aqueles que creem. Tudo volta para onde? Para a fé. Volta para a fé. E é isso que Deus está nos dizendo nessa noite. Confiem em mim. Confiem no que eu fiz. Confiem no meu sacrifício. Vocês serão justificados quando confiarem em mim. Não em vocês, não nas suas obras, não em algum ritual que vocês fizeram, mas em mim. Rituais, Deus não se impressiona com rituais. Tem um caso muito interessante que Samuel demorou um pouquinho e Saul quis sacrificar. E Samuel chegou e Saul, olha, mas eu fiz tudo certinho de acordo com a lei, não sei o quê, e não fez, né? Ele achou que fez, mas não fez. Aí Samuel fala, mais importante é obedecer que sacrificar. Nossos sacrifícios, nossos rituais, nossos símbolos, nossas obras não impressionam a Deus. Ó Deus, mas eu alimentei 1 bilhão de pessoas. Eu sustento o universo, porque isso vai me impressionar. Nada impressiona o Senhor. Terceiro, verdade do texto. Justificação é sem lei. Isto é, eu não sou justificado porque eu guardei a lei. Versos 13 e 14. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou sua posteridade, mas pela justiça da fé. Por quê? Se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Por mais que a lei seja boa, por mais que ela seja santa, justa, ela nunca foi meio de receber a promessa e a justificação. Aliás, lá em Gálatas 3,19, não precisa abrir, mas vai falar que a lei é o nosso aio, o nosso tutor, o nosso guia, o nosso disciplinador moral, até que o descendente de Abraão chegasse, até que Cristo viesse. Então, a lei, ela é maravilhosa, mas ela não é fonte de justificação, porque a promessa do reino foi dada sem lei. O verso 13 mostra isso. A promessa de ser herdeiro do mundo, mas não foi herdeiro só de Canaã. Isso é interessante, né? Na antiga aliança, as promessas eram físicas. Na nova aliança, Deus vai mostrar que aquilo era só uma maquete. Deus está prometendo a Abraão, a sua descendência, o mundo, o cosmos, porque o Israel, maquete, carne, físico, ele herdaria uma terra. Nós herdaremos o real de Deus o quê? Novos céus e nova terra. Então a Abraão é dada a promessa de herdar o mundo, mas essa promessa ele alcança por meio do quê? Da fé, porque se fosse pela lei não seria promessa, seria dívida. Então nós vamos herdar o reino, e essa promessa é sem a lei. Gálatas 3,17, vamos abrir. Isso é o Evangelho, isso é a mais pura doutrina bíblica. Qualquer coisa que saia disso é antibíblico. Gálatas 3,17. Mas digo isso, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei
que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Olha que estranho. A promessa foi confirmada por Deus em Cristo, mas Cristo veio bem depois. Mas foi confirmada em Cristo, que Ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. E a lei veio quando? Depois. Então o que prevalece? A promessa. Que nós herdaríamos o mundo. E essa promessa nós alcançamos de que maneira? Pela fé. Você entende que não é pela sua obediência à lei que Deus prometeu o reino, mas é por pura graça. E essa graça é recebida por meio de arrependimento e fé. Por pura graça. Quer ver uma coisa interessante? Quem criou Adão? Deus. Não tem pegadinha não, foi Deus, obviamente. Que obra Adão fez para que Deus tivesse a graça de criá-lo? Não tinha como. Que obra vocês fizeram antes de nascer de novo? Não tinha como. Sempre é por graça. A promessa também é um presente de Deus. Porque se fosse pela lei, a fé seria inútil, verso 14. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Se alguém puder ser salvo porque obedece o código da lei moral de Deus, e ele é lindo, maravilhoso, então não precisaríamos de arrependimento, porque teríamos o direito de ser salvo, nem de ser salvo, não precisaríamos de salvação, de ir direto para o céu, e nem de fé. Não seria uma dádiva, seria um pagamento. Na verdade, entendam isso, é muito sério. Todos aqueles que querem ser aceitos por Deus, mediante a sua suposta obediência à lei, a sua suposta caridade, a sua suposta bondade, estão fora do alcance da graça e separados de Cristo. Gálatas 5:4. E não é porque Deus não queira salvar. Como a pessoa vai receber uma graça se ele entende que não precisa de favor imerecido? Gálatas 5:4. Diz o seguinte: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Vocês estão fora do caminho da graça que poderia justificar vocês. Por isso, a grande celeuma criada no século XVI, na Reforma, um pouco antes dela também, com os pré-reformadores, que era o seguinte: nós não merecemos. Não é pelas obras, é pelo mérito de Cristo. A promessa é sem lei, porque a lei opera a ira, verso 15. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Significa o seguinte: a lei faz isso, ela desperta a nossa consciência para o fato de sermos pecadores. E mostra que Deus está justamente irado conosco. Por isso que a lei é chamada em 2 Coríntios de ministério da morte. Se você correr para a lei para ser justificado, você vai encontrar acusação, ira, morte, condenação. Se você for a Cristo, arrependimento e fé, você vai encontrar justificação, propiciação, vida, absolvição. A questão é: qual é a sua escolha? Quando o cristão, no livro de John Bunyan, ele vai subir o Monte Sinai, ele vai subir o Sinai, ele vai escolher a lei, ele não consegue chegar na metade do caminho. Ele fica aterrorizado. Ele fica pasmado. Por quê? Porque eu vou morrer. A lei mostra isso. A lei mostra como Deus é santo e como nós somos falhos. Já leram o Sermão do Monte? Quem aqui se sentiu o crentão quando leu o Sermão do Monte? Jesus fala: olha, não adultereis. Eu, porém, vos digo, se olhares, não assassinareis, não matareis. Ufa! Se sem motivo ficares irado. A gente olha, a lei, realmente, ela vem com os dois pés na gente. Então, quando eu corro para a lei, eu encontro morte, acusação. Eu encontro ela dizendo: pecador. Quando eu corro para Cristo, eu encontro Cristo dizendo: perdoado. Por isso que Paulo está mostrando aqui àqueles homens: a justificação na vida de Abraão não foi pelas obras, não foi por rituais e não foi pela lei. Qual é a conclusão então que devemos chegar? Que devemos depositar a nossa fé em Deus e em sua obra, não em nossas obras, não em ritos, não em leis, mas nele. E olha que eu estou falando de ritos que ele mandou e leis que ele ordenou, mas a minha confiança não está nos ritos que ele mandou e nem na lei que ele deu, mas aonde? Nele. Nele. Os versos 17 ao 21, a gente vê a nossa fé então em ação. Verso 17, 18 e 19. O que Abraão fez? Primeiro, não atentou para si. Como está escrito, de novo, só a escritura aqui: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Só um adendo.
Tem muito crente da confissão